Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos à última edição do ano do Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da sábado. Esta semana vamos tentar fazer um balanço dos principais acontecimentos do ano com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eles vão eleger, entre todos os acontecimentos de 2023, aqueles que consideraram ter sido o acontecimento do ano, o herói do ano, o vilão do ano e o maior flop do ano. No final farão também uma sugestão de um tema para acompanharmos em 2024. Eu sou Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado e moderador deste podcast. Este ano, ao contrário do que aconteceu o ano passado, ninguém me disse nada, portanto eu não sei antecipadamente quais são as figuras e os acontecimentos que vocês elegeram, o que vai tornar esta conversa também uma surpresa para mim. Começamos, se calhar, pelo acontecimento do ano. Qual é que elegeste, Vasco? Eu também não disse nada ao João, portanto o João também está às escuras. Ninguém sabe nada, na verdade. Não, também não sei o que é que vocês... Eu também não sei o que é que o João vai dizer, portanto eu não sei absolutamente. Eu acho que o acontecimento do ano é provavelmente uma coisa relativamente pacífica, que é os ataques e a guerra de Gaza. Porquê? Porque foi o acontecimento que... provavelmente terá maiores repercussões regionais num futuro próximo, cujo desfecho nós ainda não conhecemos, e um acontecimento que ainda tem o potencial de se descontrolar para além do fator humano. Quer dizer, foi uma coisa chocante, não é? Foi a maior matança de judeus depois do Holocausto, e eu pessoalmente, uma das coisas que não gosto mesmo é daquilo que se tem visto nas ruas europeias, o tipo de apoio que se tem dado à Barbary. Porque é isso que muitas... Não estou a dizer que toda a gente que participa nas manifestações é um apologista do Hamas, mas há muita gente nestas manifestações que de facto faz a apologia da Barbary. E é também, tal como foi o ano passado a guerra da Ucrânia, um acontecimento cujas consequências irão perdurar no tempo. Sim. Muito bem. João, também vais ao encontro desta escolha do Vasco, digamos assim? No imediato sim, mas quando nós estivermos a fazer tijolo, penso que este ano vai ser relembrado essencialmente por duas coisas. Quando estivermos a fazer tijolo, não vamos lembrar nada. Vai ser lembrado essencialmente por duas coisas. Este vai ser o ano mais quente, foi o ano mais quente desde que existem registros meteorológicos no mundo. Portanto, é um ano em que o descontrole sobre aquilo que são as alterações climáticas começou a entrar a sério na consciência coletiva em muitos países que até então se julgavam mais e menos imunes ao fenómeno, e penso que é isso que vai marcar. Portanto, uma etapa... A tua escolha são as alterações climáticas. É termos atingido um ponto em que provavelmente o efeito irreversível dessas alterações climáticas começou a ganhar-se consciência desse efeito, irreversível pelo facto de ter sido o ano mais quente. Só por esse facto, porque a discussão sobre as alterações climáticas não é nova, já é um processo longo, mas que é discutido há muito tempo. Provavelmente é isso que vai ficar na memória por este ano. E, por outro lado, é outra hipótese, será o ano também em que a ideia da inteligência artificial e daquilo que ela possa ser entrou também na consciência coletiva. Ou seja, quando em novembro de 2022 apareceu o ChatGPT, GPT desenvolvido pela AI, patrocinada pela Microsoft, e depois foram lançados outros modelos ao longo do ano, aquilo que entrou para a consciência também coletiva foi de que há um certo tipo de aplicações da inteligência artificial cujos desenvolvimentos nós não conseguimos prever de forma alguma e que, por um lado, suscitam grandes esperanças, por outro lado, suscitam ainda maiores temores. E isso foi, por exemplo, muito significativo no caso que andou pelos tribunais
e que já foi decidido, quer pelo Supremo nos Estados Unidos, quer pelo Supremo na Grã-Bretanha, porque o cientista apresentou nos dois países, e foi-lhe recusado, um registro de patentes em relação a aquilo que ele considerava ser invenções de inteligência artificial. E este cientista, Stephen Thaler, viu rejeitado, quer nos Estados Unidos, quer na Grã-Bretanha, o seu pedido, porque os tribunais, apesar de reconhecerem que é preciso rever o direito de patentes, que tem a ver com o direito intelectual, não é? De quem inventou determinada coisa ou determinado tipo de aplicação, só pode ser concedido ou a uma pessoa, a um ser humano, ou a uma entidade corporativa que é pessoa de lei, ou uma empresa, mas nunca a uma entidade de inteligência artificial. De momento é este o tipo de situação, mas tudo vai ter de ser revisto. Pode Portanto, também ser visto como o ano da inteligência poderá ser visto artificial. como estas duas coisas, entre dois tipos de catástrofe, o que poderá trazer a inteligência artificial, ou pelo contrário, as esperanças que ela promete, e por outro lado, aquilo que é mais um passo numa catástrofe cujos efeitos nós já nem conseguimos determinar, mas que não só é iminente, como é presente. Depois do acontecimento do ano, o flop do ano. Isto é fácil, é o Guterres. Porquê? Porque é um verbo de encher. Não, eu sei que isto é um bocadinho duro de dizer, mas nos últimos meses, nos últimos 2 meses, Guterres tem feito muitas afirmações sobre a situação em Gaza. Pena é que não tivesse sido tão incisivo no que diz respeito à Ucrânia e no que diz respeito a outros conflitos, como no Congo, onde já morreram milhões de pessoas. Portanto, acho que António Guterres faz isto por uma razão muito simples, quer dizer, Israel no meio das Nações Unidas é um Estado pária, um Estado à parte, e nas outras situações é mais difícil perturbar os países que o apoiaram, a China e os seus aliados, a Rússia e os seus aliados. Portanto, não me parece que Guterres esteja à altura de ser secretário-geral das Nações Unidas. E portanto é um flop completo. Mas também teve alguma participação, quer na parte climática, quer também na parte da reforma da própria organização. Na parte climática é o mesmo homem que andou a patrocinar como é que ela se chama, aquela menina da sueca, a Greta Thunberg, como se Greta Thunberg, quer dizer, tivesse qualquer qualificação especial para falar sobre política do ambiente. Quer dizer, Guterres promoveu, a meu ver, aquilo que é um discurso histérico em volta das alterações climáticas. Isto não quer dizer que não há um problema, não quer dizer que não seja necessário encontrar soluções. Agora, aquele tipo de linguagem, a capa da Time, não é? Tudo aquilo me parece ser uma coisa absurda, quer dizer, uma coisa de TikTok e não uma coisa séria política, e portanto eu não consigo encontrar grandes virtudes na presidência de Guterres. Mas consideras que ele deveria ter tido a mesma posição que assumiu em relação a Israel nos outros conflitos, ou que no caso do conflito em Israel deveria... Acho que ele não está a ser um honest broker. Acho que ele, no caso de Gaza, percebeu que há aqui uma situação que é popular e está a fazer o surf dessa popularidade. Porque, quer dizer, se o homem realmente quer fazer uma contribuição para a humanidade, então ponha termo à situação no Congo, quer dizer, que é provavelmente, ou na Eritreia, ou noutros países. Não ouvi dizer praticamente nada sobre a invasão do Azerbaijão de Nagorno-Karabakh. Quer dizer, vejo muito empenhado nesta questão de Gaza, mas é fácil. Esta é uma questão fácil, é uma questão popular, ser-se anti-Israel e pedir cessar-fogos, etc. Acho que ele devia fazer a mesma coisa, no mínimo, noutras situações. Portanto, não me parece que este tipo de ação seletiva, enfim, seja particularmente útil. João, para ti, o grande flop do ano foi?
A criação de expectativas irrealistas em relação àquilo que era a capacidade ucraniana de desenvolver com sucesso uma contraofensiva militar que infligisse tamanho dano às forças ocupantes russas que levasse o Kremlin a iniciar um processo que levaria a negociações de paz. É um fracasso porque é um fracasso esperado. É um ato em que é iniciada uma contraofensiva que tinha de ser iniciada por motivos políticos para demonstrar que a ajuda a conta-gotas que a Ucrânia ia recebendo iria servir para alguma coisa efetiva no terreno, sem existir aquilo que num conflito deste tipo é a condição absolutamente necessária para uma ofensiva ou contra-ofensiva com sucesso, que é ter uma cobertura aérea suficiente, equivalente ou superior à do adversário. A Ucrânia não tinha isso, portanto, logo à partida a ofensiva teria de ser muito difícil e era praticamente impossível alcançar os resultados que eram esperados. Neste sentido, foi um fracasso que está a ter custos políticos elevadíssimos para a Ucrânia, que favorece muito a estratégia de Vladimir Putin e que trouxe à tona d'água, como é habitual, aqueles conflitos que não se viam. Os conflitos entre as chefias militares e o presidente Zelensky e os conflitos entre as diversas forças políticas ucranianas. Portanto, este fracasso da contraofensiva militar ucraniana, apesar de alguns sucessos relativos, como, por exemplo, ter conseguido neutralizar no essencial a ação ofensiva da Marinha Russa no Mar Negro, tem umas consequências políticas muito gravosas cujos efeitos vão sentir ao longo de 2024 e que está a ser seguida atentamente por todo lado, porque é um pouco como aquilo que foi a ação esperada, repentina e muito eficaz do Azerbaijão contra a Arménia num conflito que se arrastava há décadas. Era esperado, aconteceu. E aquilo que se está a ver no conflito entre a Ucrânia e a Rússia é se confirmam ou não algumas previsões muito negativas sobre a capacidade militar ucraniana. E vamos passar aqui à figura do ano. Aposto que não será nem Taylor Swift, que foi a figura do ano da Time, nem o dono da empresa que criou o Ozempic, um medicamento para a diabetes que está a ser usado para emagrecer, que foi escolhido pelo Financial Times. Taylor Swift é uma cantora, não é? É uma cantora. Não, pois. Eu tenho o herói do ano, também não é um político, a meu ver. Ainda pensei, haverá algum político que possa inspirar e chegar à conclusão que, de facto, não há. O meu herói é o Elon Musk, talvez previsivelmente. Eu tenho um grande apreço pelo Elon Musk, por razões várias, e uma delas é que ele é muito diferente dos outros tecnocapitalistas, não é? Que normalmente estão muito envolvidos com os seus umbigos. Eu acho que Elon Musk tem um discurso de algum otimismo, não é? Esta ideia de que a humanidade deve estar no centro das nossas atenções, que é necessário ir para o espaço. Eu não sei se é possível, se não é, imagino que será num futuro mais ou menos longínquo, mas pelo menos é uma mensagem otimista de transcendência. Não é uma mensagem de impotência por causa das alterações climáticas, esse tipo de coisa. Portanto, se quiseres, é o Anti-Guterres. Depois acho que Musk tem dito coisas muito importantes sobre aquilo que o João estava a dizer, sobre a inteligência artificial, ou pelo menos tem levantado algumas questões, algumas cautelas que convém ter, não sei se são exageradas, talvez sejam, mas convém que pensamos bem
as transformações que aí vêm. E finalmente gosto de uma coisa em massa, que é o compromisso dele com a liberdade de expressão, e o facto de investir o dinheiro dele para tentar preservar alguma liberdade de expressão numa plataforma que era pouco livre. João, o teu herói do ano? É uma mulher, Narges Mohammadi. Ela recebeu o Prémio Nobel da Paz pelo seu contributo para a luta pela dignidade das mulheres iranianas. É um Prémio Nobel da Paz, não é só por ser justo, é um Prémio Nobel da Paz que é profundamente trágico, porque é a segunda vez que em muito pouco tempo temos mulheres iranianas a receberem justamente o Prémio Nobel da Paz. Antes foi a Shirin Ebadi, e a situação das mulheres no Irão não se tem vindo a modificar. Bem pelo contrário, está-se a assistir a mais uma campanha profundamente repressiva, que não é uma questão de haver uma diferença muito grande entre aquilo que são o que nós pensamos ser as populações rurais atrasadas, agarradas a preconceitos religiosos que nós, ocidentais esclarecidos, podemos desprezar. Não é isso. É toda a estrutura de poder existente no Irão é uma estrutura constituída em termos de poder clerical que assenta naquilo que é uma repressão do direito de participação da mulher na vida pública. E o caso de Narges Mohammadi, que vai cumprindo penas de prisão sucessivas desde 2016, que há muito tempo, portanto, que já não vê os filhos, os gêmeos, um rapaz, uma rapariga, já no início da sua vida adulta, que foram receber o prémio em nome da mãe a Oslo. O caso dela é um caso triste, mas de alguém que não desiste por aquilo que é justa e normal e devida condição da mulher, não apenas no Irão, mas por outro lado, mas sendo o Irão um daqueles países onde é mais negativo o peso que recai sobre elas desta repressão clerical, que só tem contrapartida pior ainda no caso dos talibã do Afeganistão, que estão a criar uma geração de mulheres analfabetas e excluídas de tudo o que é mercado de trabalho, de conhecimento, de diversão. Até agora ainda não estiveram de acordo em nada, o que é bom. Portanto, vamos ver se surpreendente. Vamos ver o que é que acontece com o vilão do ano. Eu ainda hesitei aqui nesta categoria, ainda hesitei entre o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e Joe Biden, mas optei pelo Biden. Apesar de tudo, há uma diferença entre os dois. O vilão, Biden? O vilão Biden, quer dizer, mais uma vez, entre o presidente Marcelo e Biden, quer dizer, mas vou de facto para Biden. Porquê? Por várias razões. Primeiro, porque acho que é uma presidência falhada, e isto é particularmente grave numa altura em que o mundo precisa de alguma liderança americana. Portanto, a escassa liderança que há é má. Por várias razões. Acho também que Biden tem contribuído muito para minar a democracia americana, particularmente no que diz respeito à utilização do Departamento de Justiça para pôr em causa alguns princípios que me parecem absolutamente essenciais numa sociedade pluralista. E depois acho que é um homem que deve ao povo americano um conjunto de explicações sobre transações financeiras, o comportamento do seu filho e algumas alegações que têm sido feitas quando ele era vice-presidente, e mantém o silêncio nas raras ocasiões que fala com os jornalistas, que são raríssimas. E portanto acho que é muito curto para um presidente americano e é muito curto para o mundo. João, agora eu aposto que vais fazer uma escolha diferente. A minha escolha
reparem, vilão, vilania, portanto, trata-se de alguém que comete um ato vil. Ora, o cúmulo de atos vis a que assistimos neste ano de 2023 foi tal, não estou a dizer que este ano foi um ano mais vil do que os anos anteriores ou daquilo que são os anos próximos, o que podemos antever, que eu não vejo como seja possível identificar alguém, mulher, homem, transexual, organização? Organização sequer como responsável pelo ato mais vil do ano. Mas não era esse Acho espírito. que É o pior. Mas Pelo menos não era esse o meu espírito. não O é, espírito mas é o creio pior. que tornou-se praticamente impossível porque a vilania é como que omnipresente. Quando nós temos uma extraordinária dificuldade em identificar, por exemplo, nós podemos identificar os cientistas do ano, o pintor do ano, a atriz do ano. Agora, quando entramos naquelas pessoas que têm responsabilidades públicas determinantes na área política, que é aquela que nós nos debatemos podíamos eleger o Hamas, que é um ato vil. neste programa, nós temos uma dificuldade em eleger uma figura que faça algum consenso pela positiva, e pela negativa é só começarmos a olhar para o mapa mundi. Ou seja, nós começarmos pela América, eu aí, ao contrário do Vasco, obviamente aponto logo o dedo para Trump. Se descermos pelo continente, vemos atos vis praticados por um indivíduo que teve algum passado que devia ter mais algum mérito, como o próprio Lula da Silva, já para não falar da pré-ditadura cubana e por aí fora. Se formos para o Congo, decorreu no final deste mês mais uma eleição convulsiva. Estamos à espera que Tshisekedi, mais uma vez eleito presidente, entre em guerra com o Ruanda. Rebentou uma guerra civil no Sudão em 2023, a que pouca gente liga, e nós já nem conseguimos nomear sequer quem são os dois indivíduos que combatem entre si. Temos uma vaga islamita que atinge toda a zona do Mali, do Níger, do Burkina Faso, toda aquela zona africana do Sahel, que também são atos de vilania uns atrás dos outros. Sobre o chamado conflito do Médio Oriente, que o Hamas é terrorista e que cometeu o ato terrorista mais violento do ano, recebe, por outro lado, o contraponto de que boa parte da liderança israelita, desde a extrema-direita ao primeiro-ministro, aproveitou a oportunidade para desencadear uma razia, um morticínio entre os muçulmanos. De Putin e de Xi Jinping não temos nada de bom que se possa dizer. Narendra Modi aparece no final deste ano com manchado pela participação dos serviços secretos indianos em tentativa de assassinato de opositores políticos separatistas sikhs, quer nos Estados Unidos, quer no Canadá. E, portanto, no meio de toda esta vilania... A escolha é tanta que não consegue ser. A escolha é tanta que é melhor pensarmos se o mal em si é algo que está muito mais bem distribuído na consciência humana do que propriamente o bom senso. Muito bem, e com esse espírito em mente, vamos, em vez das sugestões de livros, vamos eleger um tema ao qual devemos prestar atenção no ano que vem. Parece-me fácil, a menos que haja mais cisnes-negros. As eleições americanas, claro. Acho que vão ser o acontecimento político previsível mais importante do ano, porque terão consequências durante muito tempo, mas por outra razão. Eu acho que quem ganhar estas eleições, se for Trump ou Biden, portanto os dois candidatos que aparentemente estarão no boletim de voto, qualquer um deles vai carecer de legitimidade. Ou seja, se Biden ganhar, o país republicano acha que ele ganhou porque usou os tribunais, tudo isto contra Trump, tirou do boletim de votos, etc, etc. Portanto, o país republicano, o país trumpiano, não vai reconhecer a legitimidade ao Biden se ele ganhar. Se Trump ganhar, o país democrata não vai reconhecer legitimidade a alguém que supostamente deveria estar na prisão.
Portanto, temos aqui uma situação... Qual é a diferença em relação ao que se passou nas últimas eleições? Não, porque essa legitimidade eu acho que não estava tão extremada, quer dizer, a questão da legitimidade não estava tão extremada. Desta vez, em função daquilo que aconteceu nos últimos anos e, sobretudo, em função daquilo que está a acontecer a Trump. Quer dizer, a gente não precisa de gostar de Trump ou defender Trump ou uma coisa qualquer para ver que todo este comportamento dos tribunais, agora tivemos esta situação no Colorado, não é? Todos estes argumentos são maus para a democracia. Quando a gente não gosta de um projeto, a gente derrota esse projeto nas urnas, não ilegaliza a candidatura. E, portanto, é nesse sentido que me parece que, independentemente de quem ganhar, vai carecer de legitimidade. Metade do país estará contra, metade do país não reconhecerá essa legitimidade. E acho outra coisa, acho que caminhamos muito rapidamente para uma doença terminal das democracias liberais, das democracias pluralistas. Por isso é que eu também há pouco referia que Elon Musk fez um grande serviço quando comprou o Twitter e abriu o Twitter. O que crescentemente se verifica é o colapso das normas democráticas, da discussão aberta sobre o assalto woke, estas coisas todas que estão a acontecer à nossa volta. E, portanto, estas eleições são muito importantes porque, apesar de tudo, a democracia americana continua a ser a mais poderosa do mundo. Não é, obviamente, a mais numerosa, mas é a mais poderosa. E, portanto, o que acontece lá e a qualidade da democracia americana é importante para o resto do mundo. E eu acho que os Estados Unidos estão a ficar cada vez menos pluralistas, cada vez menos tolerantes, cada vez mais abertos, cada vez, em suma, mais democráticos. Quer dizer, esta América... Eu vivi na América vários anos, quer dizer, eu hoje tenho muita dificuldade em reconhecer-me naquilo que está a acontecer nos Estados Unidos. E francamente, não vejo que isto possa melhorar. E vejo que as eleições de novembro, aliás, irão piorar a situação. Daí esta escolha. João, a tua sugestão para o tema que devemos acompanhar? Esta fatídica eleição de novembro vai condicionar tudo, mas é de boa regra de gestão e por não a respeitarem muitas empresas, sobretudo de comunicação social, vão à falência, de que temos de reservar uma parte muito significativa do nosso orçamento para o inesperado. Depois, ao longo do ano, podemos ir reduzindo essa fatia do inesperado para aquilo que é o previsível. E, portanto, considerando que há sempre o inesperado, e o inesperado pode ter uma larga escala, como um acidente terrível na central nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, que está ocupada pelos russos, vai acontecer algo que, muito para além das eleições norte-americanas, se vai fazer sentir em 2014. Nós, 2024, o 2014 é quase como se fizesse um recuo de um século para 1914, Primeira Guerra Mundial, portanto, talvez seja sem querer eu estar a fazer este tipo de associações, que tem a ver com a parte do universo digital, da inteligência artificial. Ora, nós convivemos há cerca de 2 décadas com aquilo que é uma revolução nos média. Não no sentido, por exemplo, em que passamos a ter transmissão instantânea. Ela já existia de alguma forma desde a invenção do telégrafo, mas sobretudo numa redução de custos. Ou seja, nós tivemos uma redução de custos muito significativos na transmissão de informação, no armazenamento dessa informação e depois tudo o que veio associado às potencialidades económicas do uso dessa informação, à capacidade de intrusão na vida privada e de manipulação política e económica por parte de quem tem acesso a esses processos, mas teve sempre tudo a ver com
uma baixa de preço, uma maior acessibilidade do chegar às massas, ou seja, aquilo que era um instrumento reservado a cientistas e a uma elite foi-se disseminando pelas massas. E eu penso que é muito provável que ao longo de 2024 nós venhamos a assistir a algumas rachas, a algumas quebras neste processo, em que se comece a notar que não é possível continuar a contar com este tipo de universalização e acessibilidade a meios de comunicação que nos têm sido disponibilizados pela difusão massiva da internet, por um lado, e agora por aplicações de inteligência artificial. Possivelmente isso será um daqueles aspectos que se vai começar a fazer notar em 2014. Isso pode acontecer pelos motivos mais simples. Nova guerra africana no Congo que cause problemas com fornecimentos de matérias-primas essenciais, problemas no Golfo de Taiwan entre a China e Taiwan que ponham em causa os fornecimentos habituais na indústria de chips. Portanto, temos muitos elementos que podem vir a revelar este tipo de brechas. Não é propriamente uma previsão, uma antevisão, mas acho que é algo que muito possivelmente poderá vir a marcar o ano de 2024. E é pela negativa. Muito obrigado aos dois. O Conselho de Segurança fica por aqui. Já sabe que pode ouvir-nos no site da Sábado, nas plataformas de podcasts e no canal do YouTube da Sábado. Obrigado por estar desse lado. Até ao nosso regresso e para já desejamos um feliz ano novo. Até para a semana. Conselho de Segurança.